E aí? Agora a gente vai continuar sobre o assunto sobre a abordagem relacional de banco de dados. Então, na abordagem relacional, um banco de dados ele é relacional. Um banco de dados relacional ele é composto de tabelas ou relações. A terminologia tabela ela é mais comum nos produtos comerciais na prática. Já a terminologia relação foi utilizada na literatura original sobre a abordagem relacional, daí a denominação relacional, e é mais comum na área acadêmica. Na aula, aqui nos PDFs, a gente vai adotar a terminologia utilizada mais na prática. Entretanto, a gente vai mostrar os conceitos da área acadêmica. Okay? Esse assunto a gente chegou a ver um pouco na live de sexta-feira, então vocês podem conferir também lá na live. Eu vou passar rapidamente aqui, ok? Tabela, que é um conceito muito importante, tá? Uma tabela é um conjunto não ordenado de linhas, ou tuplas, na terminologia acadêmica. Um exemplo de tabela é essa tabela empregada aqui embaixo. No exemplo, a tabela armazena dados de uma organização. Então aqui a gente tem o empregado Souza, ele é empregado 5, o empregado Santos, ele é empregado 3, o empregado Silva é empregado 2 e assim por diante. Cada linha ela é composta por uma série de campos, que é o valor de atributo na terminologia acadêmica. No exemplo, cada linha da tabela corresponde a um empregado e cada campo é uma informação referente a seu empregado, seu nome, seu código, seu nome e assim por diante. Okay? Então, uma tabela é formada por colunas e por linhas. Cada linha nessa tabela representa um empregado e cada coluna representa um campo, respectivamente. Cada campo ele é dedicado por um nome de campo, o nome de atributo na terminologia acadêmica ou coluna. No exemplo abaixo, os nomes de campos são representados no cabeçalho da tabela. Então, a gente vai ter o código do empregado, o nome do empregado, o código do departamento e a categoria funcional deste empregado. Importante, as linhas da tabela não têm ordenação. A ordem de recuperação pelo banco de dados ela é arbitrária. A menos que, quando a gente for fazer uma consulta ao banco de dados, a gente diga especificamente qual a ordenação que a gente quer. E esse comando, ele é um comando order by, tá? A gente vai ver isso no semestre que vem, ok? Mas simplesmente trazer as linhas do banco de dados, elas não são ordenadas, ok? Apesar dela ter, por exemplo, aqui ela tem uma codificação do maior para o menor. Essa ordenação aqui não é necessariamente a que vai ser trazida quando houver uma consulta do banco de dados. Não é necessariamente dessa ordem, pode ser qualquer ordem que aparecer. Então, dessa forma, não é possível referenciar as linhas da tabela por uma posição. Tipo, eu sei que o empregado Souza é na linha 1. Eu sei que o empregado Santos é na linha 2. O empregado Silva é na linha 3. Não dá para fazer esse tipo de verificação, de indexação. Ok? Não é possível fazer isso com tabelas do banco de dados. Já em arquivos convencionais, tipo um arquivo de texto, dá para fazer isso. Ok? Mas no banco de dados não é possível. Os valores de campo de uma tabela eles são atômicos e monovalorados. O que significa? Ser atômico significa que o campo não pode ser composto de outros campos. Então, eu não posso ter um campo, por exemplo, um campo nome, que ele é composto pelo campo nome e sobrenome. Ok? Eu não posso... Ou outro exemplo, eu não posso ter um campo chamado endereço. E ele ser composto por outros campos, chamado rua, cidade, etc. Ok? Se acontecer isso, na verdade o endereço vai ser uma entidade, que é composta por atributos como rua e cidade. Ok? Então, um campo, ele não pode ser composto de outros campos. Ele pode ter, claro, vários valores. Por exemplo, no caso do nome aqui, eu poderia ter, por exemplo, meu nome. Ele é uma... Se lembram em Portugal, nós temos aqui o tipo caractere. Nós temos vários caracteres, ok? Então, um campo nome pode ser feito dessa forma, mas ele não pode conter outros campos dentro de um campo, ok?
Isso que significa ser atômico. Ser monovalorado, ele significa que o campo possui um único valor e não um conjunto de valores. E o que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, um campo nome, ele vai aceitar somente caracteres. Ele não vai ser do tipo int, por exemplo. Já um campo, sei lá, CPF, ele vai ser do tipo inteiro, por exemplo. Ele não vai aceitar caracteres. Tá? Então, se eu colocar a letra A, isso aqui não pode. Okay? É isso que significa ser monovalorado. Que cada campo vai possuir um tipo. Basicamente é isso. Eu posso ter int, varchar, no banco de dados eu posso ter date de data, que seria a data. Por exemplo, 3/9 de 2020. Okay? Isso aqui é um exemplo de campo de data. Okay? Então, as linguagens de consultas à base de dados relacionais permitem o acesso por quaisquer critérios envolvendo os campos de uma ou mais linhas. Beleza? Chave. Então, conceito principal agora. Tabela. Próximo, chave. O conceito básico para identificar linhas e estabelecer relações entre linhas e tabelas em um banco de dados relacional é o de chave. Em um banco de dados relacional, há ao menos 3 tipos de chaves a considerar. A chave primária, a chave alternativa e a chave estrangeira. Ok? Chave primária. A chave primária é a coluna ou a combinação de colunas, muito importante isso, combinação de colunas, cujos valores distinguem uma linha das demais dentro de uma tabela. Por exemplo, na tabela empregado, da figura abaixo, a chave primária é a código empregado. Então, essa coluna aqui, código empregado, os valores que estão aqui são o que identificam cada linha. Então, em C5 é o que identifica o Souza, que trabalha no departamento 1, que tem a categoria funcional C5. Esse valor E3 é o que é a chave, é o valor identificador do empregado Santos, que trabalha no departamento 2, que tem a categoria funcional 5. E assim por diante. A figura abaixo apresenta um exemplo de uma tabela dependente que possui uma chave primária composta, ok? Então eu posso ter uma chave primária simples, com apenas uma coluna, que é este caso aqui, onde que ele tem apenas uma coluna, que é a código empregado. Mas eu posso ter chave primária composta, que é composta por mais de uma coluna. Aqui eu tenho 1, 2. Eu posso ter quantas forem necessárias, mas normalmente não são muitas, ok? Então aqui a gente tem uma chave primária composta, em que a gente tem o código do empregado e o número do dependente. Então aqui nós temos o empregado 1 com o dependente 01, que é o João. Nós temos o empregado 1, número dependente 2, que é a Maria. Ou seja, o empregado 1 tem 2 filhos, filho e filha, que o número do João é 01 e o número da Maria é 02. Já o empregado 2, o primeiro dependente dele é a esposa, que é a Ana, que é o dependente 01. Do empregado 5, ele tem 2 dependentes. O 01, que é a Paula, que é a esposa, e o dependente 02, que é o José, que é filho. Ok? Então, somente o código do empregado não é o suficiente para eu distinguir cada linha, porque afinal eu tenho 2 linhas do empregado 1. E somente o número do dependente não é suficiente para me identificar cada dependente, pois eu tenho 101, 201, 301, ok? Eu tenho 102 e 202, ok? Então eu preciso da combinação do código do empregado mais o número do dependente, para daí eu conseguir identificar cada linha, ok? Então a chave primária composta é o número mínimo de colunas que eu utilizo para identificar cada registro, cada linha, beleza? Neste caso, nenhum dos campos que compõem a chave é suficiente para distinguir uma linha das demais, já que tanto um código do empregado pode aparecer em diferentes linhas, que é o caso aqui, ele está em diferentes linhas, quanto o número do dependente também está em mais de uma linha. E aí, como é que eu faço para diferenciar uma linha de outra? É necessário considerar ambos os valores para identificar uma linha na tabela. Então, eu preciso tanto do código do empregado quanto do número do dependente. Ou seja, para identificar um dependente. Qualquer combinação de colunas que contém as colunas código empregado e número do dependente é uma chave primária, ok? Por isso, exige-se que a chave primária seja mínima. Ela não pode ser um conjunto de colunas
que não são necessárias, ok? Eu não posso incluir todas as colunas de uma tabela, por exemplo, dizer que a chave primária composta é todas as colunas da tabela, não faz sentido. Então, uma chave primária, uma chave é mínima quando todas as suas colunas forem efetivamente necessárias para garantir o requisito de unicidade de valores de chave. Exemplificando, alguém poderia considerar a combinação das colunas código do empregado, número do dependente e tipo. Então, além do código do empregado e do número do dependente, a gente poderia adicionar o tipo como sendo uma chave primária. Por que a gente não considera como o tipo também junto na chave primária? Por que a gente não pode considerar o tipo aqui também na chave primária? Porque ele não é necessário. Entretanto, se eliminarmos dessa combinação a coluna tipo, continuamos frente a uma chave primária, ou seja, somente com o código do empregado e com o número do dependente, eu já consigo identificar cada linha. Eu não preciso do tipo, entenderam? Agora, se eu não conseguisse identificar com o código do empregado e o número do dependente, identificar cada linha, aí eu precisaria de alguma outra coluna, como, por exemplo, o tipo. Daqui a pouco o tipo me servisse, tá? Mas nesse caso não funciona. Portanto, a combinação de colunas código empregado, número dependente e tipo não obedece o princípio da minimalidade e não deve ser considerada como uma chave primária. Então, eu não preciso do tipo para mim poder identificar cada linha. Beleza? Chave estrangeira. Então, a gente já viu chave primária composta e agora chave estrangeira. Uma chave estrangeira ela é uma coluna ou uma combinação de colunas cujos valores aparecem necessariamente na chave primária de uma tabela. Já vou explicar. Uma chave estrangeira é um mecanismo que permite a implementação de relacionamentos em um banco de dados relacional. É esse bicho aqui que vai tornar os relacionamentos possíveis. Então, quando a gente fazia lá uma entidade relacionada a outra entidade, o que vai tornar isso aqui, esse relacionamento de fato, vai ser a chave estrangeira. É ela que vai permitir que haja de fato um relacionamento, ok? Então aqui nós temos uma tabela chamada departamento com a sua chave primária, código departamento. Como ela pode ver que ela está mais cinzinha aqui, ok? Então aqui ela é chave primária ou primary key, tá? Primary key, ok? E o nome do departamento de compras, de engenharia e de venda. E aqui a gente tem a tabela empregado com a sua chave primária, que é o código do empregado, uma coluna nome e uma coluna de código do departamento. E aqui nós temos uma chave estrangeira, ok? Aqui está a chave estrangeira. Por quê? Porque cada código que está aqui referencia um código do departamento. Então, esse D1 referencia esse D1, esse D2 referencia este D2, e este D2 referencia o D2 também, e este D1 referencia ao D1, que é compras. Ok? Então, aqui nós temos uma chave estrangeira. Ou seja, é uma coluna a mais na tabela empregado, e cada valor que está aqui dentro de cada linha é um valor da chave primária da tabela departamento. Ok? Então, no banco de dados, na figura anterior, a coluna código departamento da tabela empregado é uma chave estrangeira em relação à chave primária da tabela departamento. Novamente, nós temos o código do departamento é uma chave primária, ok? E o código do departamento da tabela empregado é a chave estrangeira, porque ela é importada, ela é trazida do departamento, ok? Isso significa que, na tabela empregado, os valores do campo código departamento de todas as linhas devem aparecer na coluna de mesmo nome na tabela empregado. A interpretação desta restrição é que todo empregado deve estar associado a um departamento, ok? Então, nós temos aqui que todo empregado deve ter um departamento, beleza? A existência de uma chave estrangeira, ela impõe restrições que devem ser garantidas ao executar diversas operações de alteração no banco de dados.
Então agora a gente vai ver algumas operações que devem ser obrigatoriamente observadas quando existir uma chave estrangeira. E isso aqui é muito importante. Nós temos 4 situações que a gente tem que observar quando existir uma chave estrangeira. Quando houver uma inclusão de uma linha na tabela que contém a chave estrangeira, tá? Primeira situação, o que acontece? Neste caso, deve ser garantido que o valor da chave estrangeira apareça na coluna da chave primária referenciada. Ou seja, no exemplo da figura anterior, isso significa que um novo empregado deve atuar em um departamento já existente no banco de dados. Para mim poder, vamos lá, eu cadastro um novo empregado aqui, E6, Tiago. O departamento que eu for colocar aqui deve existir aqui na tabela departamento. Eu não posso colocar, por exemplo, D4 aqui. Por quê? Existe D4 aqui na tabela departamento? Não. Então eu não posso fazer isso aqui. Quando eu incluir, eu só posso incluir um empregado num departamento que já existe, ok? Um departamento que já existe. Eu não posso incluir um empregado num departamento que não existe, ok? Então, quando for incluir linhas, eu preciso observar isso. Ok, vamos dizer agora que eu quero alterar. Quando alterar o valor da chave estrangeira, deve ser garantido que o novo valor da chave estrangeira apareça na coluna da chave primária referenciada. O que significa? Se eu tentar alterar aqui agora, o empregado Souza ele mudou de departamento, ele foi para outro departamento. Qual o valor que eu posso colocar aqui? Eu posso colocar D2, por exemplo. Posso? Sim, existe D2 aqui. Eu poderia colocar aqui D4? Existe o departamento D4? Não. Então eu não posso colocar um departamento que não existe. Ah, mas vai ser cadastrado o departamento. Então primeiro se cadastra o departamento e depois, daí tu teria o D4 aqui, por exemplo. Sei lá, compras, engenharia, vendas, manutenção. Ok? Aí nesse momento tu vai cadastrar primeiro o departamento, depois tu muda o Souza para aquele departamento. Ok? Novamente, então quando for alterar o valor de alguma chave estrangeira, lá no exemplo da coluna da tabela empregado, o valor tem que existir na coluna lá da tabela referenciada. Ok? Agora, quando eu for excluir uma linha da tabela que contém a chave primária referenciada pela chave estrangeira, agora eu não estou falando da tabela empregado, agora eu estou falando da tabela departamento. Agora vamos dizer que eu quero excluir um departamento. Tá? Eu quero excluir um departamento. Então deve ser garantido que na coluna chave estrangeira não apareça o valor da chave primária que está sendo excluída. No exemplo da figura anterior, isso significa que o departamento não pode ser excluído caso nele ainda existirem empregados. Ou seja, vamos lá. Vamos dizer que eu queira excluir o departamento compras. Ok. Aqui vamos colocar de volta o empregado no departamento 1. Ok? Bom, eu quero excluir o departamento 1. Então eu vou tentar deletar essa linha aqui. Beleza? O banco de dados ele não pode permitir que seja excluído o departamento 1 enquanto existirem empregados nele. Isso é uma outra regra da chave estrangeira. Eu não posso excluir chaves aqui, ou no caso linhas aqui no departamento, não posso excluir departamentos enquanto existirem empregados. Eu posso excluir o departamento 2? Não, porque eu tenho 2 empregados que estão no departamento 2. Eu posso excluir o departamento 3? Sim, não existe nesse caso aqui nenhum empregado no departamento 3. Então eu poderia aqui sim excluir. Ok? Então, aqui quando há uma inclusão na tabela que contém a chave estrangeira, quando dá alteração do valor da tabela que contém a chave estrangeira, e aqui é da exclusão de uma linha da tabela que tem os valores originais. Tá? Último caso, da alteração do valor da chave primária referenciada pela chave estrangeira. Tá? Então eu vou tentar alterar o código do departamento lá na tabela departamento. Ok?
Então, nesse caso, deve ser garantido que, na coluna chave estrangeira, lá da tabela empregado, não apareça o valor antigo da chave primária que está sendo alterado. No exemplo da figura anterior, isso significa que, caso um departamento possua empregados, seu código não pode ser modificado. Então, eu não posso nem excluir um departamento. Deixa eu pegar aqui, deixa eu apagar um pouco desse monte de risco. Eu não posso nem excluir um departamento que possui empregados, nem alterar o código do departamento. Se eu tentar alterar aqui DD2 para, por exemplo, D5, neste exemplo aqui, não vai ser possível alterar isso porque existem 2 empregados no departamento. Então, eu não consigo fazer essa alteração desse código. Primeiro, eu teria que, nesse caso, para poder resolver isso, para poder mudar para D5, eu teria que botar esses 2 empregados no departamento, por exemplo, D2, que existe, trocar o código para D5 e colocar esses 2 empregados de volta no D5. Entenderam? Só para fazer uma modificação no valor da chave do departamento. Entendido? Ou seja, em nenhum momento aqui vão existir empregados fora de departamentos. Então, são essas condições. Quando acontecer a inclusão ou alteração lá na chave estrangeira, ou quando acontecer exclusão ou alteração lá na tabela que é referenciada, que possui a chave primária. Beleza? Então, a palavra estrangeira, usada para denominar esse tipo de chave pode ser enganosa. Ela pode levar a crer que a chave estrangeira sempre referencia uma chave primária de outra tabela. Entretanto, essa restrição não existe. O que significa? Que eu posso ter chaves estrangeiras dentro da própria tabela. Uma chave primária pode referenciar a chave primária da própria tabela, como mostra a figura a seguir. Então, neste caso aqui, eu tenho uma chave estrangeira que pertence à chave primária da própria tabela. Então, nessa tabela, a coluna código EMP gerente, então essa coluna aqui, ela é uma chave estrangeira. Ok, ela é uma chave estrangeira de qual outra tabela? Da própria tabela. Como todo gerente é ele mesmo também um empregado, em relação à empresa, o gerente também é empregado da empresa, né? Existe a restrição de que todo o valor da coluna código empregado gerente deve aparecer na coluna código empregado. Então, toda linha aqui do empregado deve aparecer na chave primária do empregado. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que o Santos, quer dizer que o gerente do Santos é o E5. Ou seja, o gerente do Santos é o Soares, ok? O gerente do empregado Silva é o E5. O E5 é quem? É o Soares também. O Soares, o gerente do Soares é o E2. O E2 é o Santos. Nesse caso aqui, agora a gente tem um loop. Isso aqui é interessante até para mostrar em alguns exemplos que pode haver problema de restrição. Enfim. E o Souza, ele não possui nenhum gerente. Isso que quer dizer esse traço. Ele não possui nenhum gerente. Ok? Muito bem. Eu vou finalizar por aqui o vídeo e a metade dessa aula fica em outro vídeo.